Olá, boa tarde. Hoje é domingo, hoje é dia 11 de agosto de 2024, hoje é Dia dos Pais. Hoje é um dia que nós tínhamos separado para fazer um programa divertido, um programa alegre, um programa para comemorar esse dia tão importante para todos os filhos, todos os pais. Mas nós tivemos um fato na última sexta-feira que nos faz começar esse programa em homenagem a todas essas pessoas que você vê aqui no telão dos estúdios do Tá na Roda. Todas essas pessoas, muitos deles pais, todos eles filhos, muitas pessoas que tiveram suas celebrações deste domingo, desta tarde, canceladas. Muitos dias dos pais, muitos almoços de família foram cancelados, porque na última sexta-feira tivemos um acidente que há 17 anos não acontecia na aviação comercial no Brasil. Um acidente que vitimou 62 pessoas. Nós teremos um Tá na Roda especial hoje com muitos convidados, muitos especialistas para tentar entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando às 13 horas e 22 minutos o avião que decolou da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, deixou de constar no radar. Nós tentaremos entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando às 13 horas e 25 minutos o Corpo de Bombeiros foi acionado para esse acidente que tem repercutido nacionalmente. Para você entender, o avião saiu do estado do Paraná com destino a Guarulhos e não chegou, caiu em Vinhedo. Essas imagens têm rodado o mundo. Temos a imagem aqui para você ver essa imagem que tem rodado o mundo, um avião caindo no que se chama de parafuso chato, um termo que extremamente divulgado agora, que passou a ser conhecido a partir dessas imagens impressionantes. Um avião que caiu na cidade de Vinhedo, aqui na região de Campinas, no interior de São Paulo, nas proximidades da cidade de Valinhos. Um avião que pegou fogo assim que caiu e que chamou a atenção do Brasil inteiro, do mundo todo. Um avião que vitimou 62 pessoas, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. Nós vamos repercutir este Dia dos Pais muito triste, porque, como disse, muitos desses eram pais, todos eram filhos, com algumas histórias específicas deste voo, um pai e uma filha que viajavam juntos, inclusive para passar justamente o Dia dos Pais. Nós estamos falando da Liz Aba dos Santos, de apenas 3 anos de idade, essa menininha que você vê na imagem, ao lado do seu pai, o Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos. Essa imagem dos dois era justamente na viagem para que passassem o Dia dos Pais hoje juntos. A Liz deixa a mãe dela, Adriana Iba, que é a nossa colega jornalista, em luto neste domingo. Eu quero receber o nosso time do Tá na Roda nesse domingo. Conosco hoje o João Belucci, a Raquel Galinatti, o repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, Diogo da Luz e Luiz Fernando Pacheco. E eu quero começar esta nossa conversa com o Diogo da Luz, que vocês conhecem como comentarista aqui do nosso Tá na Roda, da Jovem Pan, mas que tem nos ajudado a entender detalhe a detalhe desde os primeiros minutos deste evento, deste trágico evento que aconteceu na última sexta-feira. Diogo da Luz entrou no ar no Linha de Frente na sexta-feira, atravessou toda a programação da Jovem Pan, no 3 em 1, no Pingos nos Is, porque o Diogo é piloto de avião, é piloto de linha aérea, que na graduação, se a gente pode dizer assim, da aviação, é das mais altas patentes. Diogo da Luz, bem-vindo, boa tarde, quero te parabenizar pela cobertura que você tem feito. Sei que não deve ser fácil, porque para um piloto ver um outro colega piloto, uma outra tripulação, numa situação como essa, não deve ser nada fácil, mas eu quero te parabenizar pelo serviço público que você está prestando a toda a nossa audiência. Boa tarde, bem-vindo. Fico honrado com suas palavras, boa tarde a todos, a audiência. É um momento bastante difícil mesmo, comovente de pensar no Dia dos Pais, tudo isso. E a aviação é muito segura. Os acidentes acontecem por uma sequência quase que inacreditável de casualidades que se alinham de uma maneira para que ele aconteça. Um acidente igual a esse, creio eu, ainda mais depois da investigação, jamais acontecerá. Essa é a função da aeronáutica, do CENIPA, dos investigadores do mundo inteiro. Descobrir claramente tudo o que aconteceu, até para justificar a perda da vida dessas pessoas, garantir que a gente vai tomar todas as providências possíveis para que
possivelmente erros, casualidades, seja o que for, não venham a se repetir. Importante que o Diogo já fala, porque a gente vai falar muito a respeito desse acidente hoje no nosso Tá na Roda, mas com uma premissa muito básica, com uma premissa inicial aqui muito necessária, que é: nenhuma conclusão pode ser tomada sem antes a gente ter acesso aos laudos do CENIPA, que é o órgão muito competente por seus técnicos, que vai estudar o caso, que já está com 100% das gravações das caixas pretas, que a partir de agora faz um trabalho hercúleo de investigação, não só das questões mecânicas, mas das questões pessoais, psicológicas dos pilotos, escalas, enfim. Agora, Diogo, até bom você explicar qual é o trabalho do CENIPA, porque eu estava entendendo de alguns outros especialistas que são 2 caixas pretas em cada um desses, 2 caixas pretas que constam nos aviões, né? Um com os dados técnicos de sistema e outro com as vozes, né? Com a conversa dos pilotos. E pelo que estava entendendo, agora um trabalho de sincar, de sincronizar esses 2 elementos, né? Os dados técnicos com as vozes, a conversa dos pilotos e até mesmo com a torre de comando, para ter tudo ali em tempo comum, né? Não é isso? É um trabalho que leva algum tempo pela frente. Leva normalmente 1 ano, às vezes um pouco mais. Me parece que nesse caso, Koba, vai demorar menos do que a média, porque a recuperação das caixas pretas e de uma série de elementos que podem ajudar na investigação estão relativamente fáceis. Nunca é fácil no acidente, ainda mais com uma explosão, mas estão relativamente fáceis. A cauda, a cabine, as caixas pretas, como eu disse. E o que é muito importante entender é o seguinte: a investigação aeronáutica tem uma função completamente diferente da policial que a gente está acostumado a ver. Ela não procura culpados. No aspecto policial, se busca, seja num crime, seja no acidente, se busca descobrir quem é o culpado, qual é o grau de culpa, para ver se ele merece punição ou não, dá-se a punição e o assunto por encerrado. A aviação não procura culpados. Essa investigação ela é muito mais profunda, ela começa às vezes semanas antes do acidente, para saber a relação do dia a dia da tripulação, se eles estavam bem, estavam com problemas familiares, tomando remédios, um monte de coisas assim, questões psicológicas, como disse o Koba. Aí entra na parte aeronáutica a capacitação do piloto, ver o histórico dos pilotos também, das comissárias, e assim vai caminhando, olhando os parâmetros, como você disse, da caixa preta, que tem todas as vozes gravadas da cabine, ditas na cabine nos últimos 30 minutos. E da outra caixa preta, que é de dados, que ela tem todos os parâmetros de voo, de temperatura do motor, velocidade de hélices, a rotação, a posição de flap, de leme, aileron, todos os comandos, tudo isso fica registrado, altitude, velocidade, e com isso eles conseguem juntar mais as gravações da própria torre de controle entre o controlador e a tripulação, para saber exatamente tudo que tem acontecido. Se descobre muita coisa. Terminada essa investigação, o que se faz é emitir uma série de boletins, às vezes mandatórios, às vezes de recomendações para a companhia, para o fabricante do avião, fabricante do motor, seja para quem for, dizendo o que se entendeu e o que deve ser feito para que não se repita esse acidente. E se a gente usasse essa prática também aqui nas ruas e calçadas, eu tenho convicção que nós teríamos uma vida muito mais segura para todos nós no chão. Muito importante isso, né, Diogo? Que o CENIPA ele não faz investigação para culpar, ele faz investigação para preservar os próximos voos de novos acidentes parecidos, né? E aí há inicialmente um laudo preliminar, quando eles já tiverem algum tipo de informação que possa indicar as hipóteses, e ao final há um laudo final das causas ou possíveis causas, né? São vários elementos que podem contribuir para um acidente, até por não ter a finalidade de alcançar culpado, é que não tem prazo também, né? Às vezes a gente tem investigações que duram anos, não é isso? Exato. Veja o caso daquele voo da Air France que caiu no mar. Sim. Demorou 2 anos para recuperarem a caixa preta. Então não teria como você ter a compreensão do que aconteceu num prazo menor. E conseguiu se entender muito bem o que aconteceu depois da descoberta das caixas pretas. Então é muito importante a gente ter paciência, lembrando que vem o laudo preliminar em mais ou menos 30 dias, que já vai dar, especialmente para as pessoas
comuns, mundanas, vamos dizer assim, uma compreensão bastante razoável do que tem acontecido. Mas esse detalhamento de como prevenir que ele se repita precisa ser feito com muita calma. Não adianta pedirem pressa, celeridade sim, mas afoiteza jamais. É por isso que o que a gente tem são alguns fatos. Quais são os fatos? Nós temos uma queda de avião, nós temos uma imagem que todos os especialistas, não vi ninguém contestando essa informação, estava numa queda do que se chama de parafuso chato, que se dá por uma falta de sustentação. Não é isso, Diogo? Esse é o fato. O que levou isso a acontecer é o que está sob investigação e não há condição de ninguém tirar nenhum tipo de conclusão. Assim como não dá para se cravar nenhuma hipótese, também não dá para se descartar nenhuma hipótese até o laudo preliminar também. Então, todas as hipóteses são possíveis neste momento até que o órgão oficial, que é o CENIPA, tire as suas conclusões técnicas, amparado depois de um vasto trabalho pericial. Não é isso, Diogo da Luz? Exatamente isso, e é a posição que a gente deve tomar. É muito difícil a gente não conjecturar, não querer imaginar o que aconteceu, mas toda especulação pode só levar a erros e vale muito mais a pena a gente esperar para ter certeza do que tem acontecido. E outra coisa que vale comentar, essa forma de investigação da aeronáutica, ela é tão de boa fé que ela conta com a plena colaboração das pessoas. Recentemente tem havido nas investigações criminais, penais, não que elas não devam haver, não é isso que eu digo, mas tem havido o levantar de preocupações e algumas pessoas começam a ficar preocupadas, às vezes, de não falar tudo na investigação aeronáutica com receio de amanhã virar um problema penal para algum colega, alguma coisa assim. Por isso que eu acho muito bom esse sistema de investigação da aeronáutica. O que a gente também não pode desconsiderar é que existem alguns outros fatos, que também são fatos e que estão sendo reportados, que são vários testemunhos, depoimentos de outros pilotos que passaram por aquela região e que testemunharam formação de gelo severo. A gente vai entender melhor o que é isso depois com o nosso comentarista e piloto, Diogo da Luz. Agora nós temos hoje também o prazer de receber aqui no Tá Na Roda o Bruno Pinheiro, que você já conhece da programação da Jovem Pan, sempre nos bastidores da política em Brasília, mas que está acompanhando de perto, minuto a minuto também, agora o trabalho das famílias do IML, de reconhecimento desses corpos também, né, Bruno? Você que estava lá no IML, traz pra gente as últimas informações a respeito disso. Justamente, essa imagem do acidente chama muito a atenção, é muito forte, mas o que acontece, que nós vimos aqui hoje no início da nossa edição, que são rostos, né? Então isso começa a ter um lado sentimental, o lado emocional, na verdade. Diversas pessoas que tinham planos, que estavam seguindo essa viagem, alguns iriam ficar aqui em São Paulo, outras em outros estados e de repente sofre esse acidente. Ontem, na parte da manhã, era por volta de 8 horas da manhã, quando o resgate já estava acontecendo e os corpos chegaram no IML. Tinha uma comoção, porque tanto os funcionários, as pessoas que estavam lá, quanto outros que vieram de outros estados, irmãos, avós, esposo, ex-namorado, namorado, começam a chegar para fazer esse reconhecimento. E o que é muito complicado é que não tem como fazer um reconhecimento imediato, porque o estado dos corpos, né, Diogo? O estado dos corpos são complicadíssimo. Não tem como você fazer um reconhecimento imediato. Então começam a chegar os seus responsáveis, amigos da família ou membro da família, com o quê? Com informações. Ele usava um relógio, tinha um anel, era isso, era aquilo, para fazer justamente essa identificação. Agora é importante reconhecer também, Koba, a estrutura que foi montada por parte do Estado, por parte da Polícia Civil, por parte do município de São Paulo, aqui da capital, para aumentar o número de profissionais que estão atuando para auxiliar nesse reconhecimento, nessa identificação que vai levar alguns dias. Ontem, nas primeiras horas, identificaram o copiloto e o piloto do avião, usando as digitais. Agora, outros ainda não foram identificados. Isso vai acontecer nos próximos dias. Hoje de manhã, eu vi uma cena assim que chama muito a atenção. Os amigos, diversos chegando no IML aqui na capital, ficando na parte de fora do jardim, sem ter uma resposta, sem saber o que aconteceu, porque geram várias dúvidas, né? Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse agendado essa viagem, né? São vários questionamentos que não tem ali uma explicação exata, na verdade, mas que agora tem aí essa expectativa de conseguir essa identificação. E a lista
de passageiros ajudou e muito, foi muito importante na hora do resgate, né? Porque quando a aeronave está no chão ali, após o acidente, eles conseguiram levantar essa lista de embarque e conseguiram localizar os corpos, mas ainda assim, a doutora consegue explicar um pouco melhor o processo de identificação, só consegue após uma comprovação de que é essa pessoa mesmo, né? Mas até isso aí tem que levar um tempo e ter muita paciência para, de fato, chegar ao resultado final. A gente já fala com a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, sempre conosco aqui no Tá na Roda também. Mas agora, Bruno, eu estava acompanhando uma entrevista do capitão Maicon Cristo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele falou que até a dinâmica como se deu o acidente, que o avião caiu praticamente na vertical, ele ficou desenhado no chão mesmo e praticamente todos os corpos estavam na condição de passageiro nas suas cadeiras, o que ajudou, de alguma maneira, o Corpo de Bombeiros, claro, capitaneado pela equipe do IML, a retirar as vítimas exatamente nos assentos que elas haviam entrado neste avião e, portanto, com um certo controle ali burocrático da companhia aérea de quem é que estava em cada um desses assentos. Isso, de alguma maneira, poderá, inclusive, ajudar a velocidade das identificações, porque eles podem já ir direto nos primeiros testes de DNA, por exemplo, nos testes biológicos, de acordo com esta possibilidade, né, Bruno? Exatamente. Eu não sou especialista, como diferente do Diogo, que está aqui ao meu lado, mas se nós olharmos o acidente com a Chapecoense, as pessoas, elas andaram no voo, dentro do avião, se movimentaram, estavam em assentos diferentes, diferentemente do acidente agora em São Paulo, que as pessoas continuaram no mesmo local. E eu acho, Diogo, que isso comprova como foi muito rápido. As pessoas não tiveram nenhum tempo de se levantarem, de ter uma reação, né? Assim que o avião entrou numa complicação, ele já foi diretamente ali ao chão, ao solo, e as pessoas ficaram no seu local de assento. Então, essa lista que foi divulgada no primeiro momento, os nomes, onde as pessoas estavam, na forma do embarque, é o que de fato auxiliou. Só que ainda assim, ainda que tenha essa lista, essa confirmação... É um indicativo que depois vai ser confirmado naturalmente. Ali, né, com o exame, né, toda essa documentação. Mas, de fato, a gente vê como que foi rápido, porque as pessoas não se movimentaram, ficaram onde elas embarcaram.